Boas palavras para um bom dia. Há poetas, artistas que acham que nós devemos fazer a arte pela arte, sem nenhum engajamento em mudanças sociais e políticas. Mas há outros, e eu me incluo entre esses poetas, que achamos que a arte tem que se engajar para mudar o mundo. A arte tem que trabalhar para conscientizar, para exaltar a justiça, para conclamar as mudanças. E houve um grande poeta alemão que morreu em 1956, muito conhecido. Suas poesias percorrem a internet, mesmo em português, né? É o Bertolt Brecht. Bertolt Brecht foi formado em medicina, trabalhou na Primeira Guerra Mundial como médico, mas depois se dedicou inteiramente à carreira de dramaturgo, escritor, poeta. Ele deu muitas contribuições importantes. Eu me lembro particularmente quando eu tive o primeiro contato com ele. Eu tinha 16 anos de idade e eu estudava numa escola na Alemanha, que eu morei lá 3 vezes, e no chamado ensino médio. E aí um dia, naquela época não existia, não passavam vídeos, não tinha internet, não tinha nada. Algumas aulas nós tínhamos com gravador, passando uma espécie de audionovela, né? E nós ouvimos, né, uma peça de teatro do Bertolt Brecht chamada Mãe Coragem, né? E aquilo me impactou profundamente, porque é uma peça passada na Guerra dos 30 Anos, uma guerra terrível, né, do século XVII na Alemanha, em que morreu muita gente, e ele então faz uma incursão por esse momento histórico. Mas depois de ter participado como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, voltando para a vida dele, ele enfrentou o nazismo, né? E ele era, obviamente, uma pessoa de esquerda, comunista, teve que viajar por vários lugares do mundo para se esconder, para fugir dos nazistas. E depois da guerra ele volta para a Alemanha, mas ele fica na Alemanha comunista, né, na Alemanha que era dominada pelos soviéticos, e morre lá, né? E as suas poesias, elas são profundamente humanistas e profundamente engajadas e preocupadas com a mudança do mundo. E eu quero ler para vocês uma aqui muito conhecida, mas que eu acho tão bonita porque a gente se identifica com essa poesia, né? Porque muitas vezes a gente pensa, meu Deus do céu, o que as próximas gerações pensarão de nós, que estamos entregando, né, para elas um mundo tão complicado, ainda tão, né? Só que ele é mais esperançoso nessa poesia, ele acha que o mundo iria melhorar, né? E pede, de certa maneira, a complacência, a compreensão das futuras gerações por aquilo que nós não conseguimos fazer ou do jeito que fizemos, que ainda era muito incipiente. É muito bonita, é muito emocionante. Eu vou ler para vocês essa poesia que se chama Aos que vierem depois de nós. Essa tradução, ela é do Manuel Bandeira. Há muitas traduções correndo pela internet, mas eu achei que era mais apropriado colocar a tradução de um outro grande poeta brasileiro, que é o Manuel Bandeira. Aos que vierem depois de nós. Realmente, vivemos tempos muito sombrios. A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica silenciar tantos horrores? Esse que cruza tranquilamente a rua não poderá jamais ser encontrado pelos amigos que precisam de ajuda? É certo, ganho o meu pão ainda, mas acreditai-me, é pura causalidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto, as coisas me correm bem. Se a sorte me abandonar, estou perdido. E dize-me, bebe, come, alegra-te, pois tens o quê? Mas como posso comer e beber se ao faminto arrebato o que como? Se o copo de água falta ao sedento? E todavia continuo comendo e bebendo. Também gostaria de ser um sábio. Os livros antigos nos falam da sabedoria
é quedar-se afastado das lutas do mundo e sem temores deixar correr o breve tempo. Mas evitar a violência, retribuir o mal com o bem, não satisfazer os desejos antes de esquecê-los, é o que chamam sabedoria. E eu não posso fazê-lo, realmente vivemos tempos sombrios. Para as cidades vim em tempos de desordem, quando reinava a fome. Misturei-me aos homens em tempos turbulentos, indignei-me com eles, assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Comi o meu pão em meio às batalhas, deitei-me para dormir entre os assassinos. Do amor me ocupei descuidadamente, não tive paciência com a natureza. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. No meu tempo, as ruas conduziam aos atoleiros, a palavra traiu-me ante o verdugo. Era muito pouco que eu podia. Mas os governantes se sentiam sem mim mais seguros. Espero. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. As forças eram escassas e a meta achava-se muito distante. Pude divisá-la claramente ainda quando parecia para mim inatingível. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Vós que surgireis da maré em que perecemos, lembrai-vos também, quando falardes das nossas fraquezas, lembrai-vos dos tempos sombrios de que pudestes escapar. Íamos, com efeito, mudando mais frequentemente de país do que de sapatos, através das lutas de classes desesperados, quando havia só injustiça e nenhuma indignação. E contudo sabemos que também o ódio contra a baixeza endurece a voz. Os que quisermos preparar terreno para a bondade, não pudemos ser bons. Vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com indulgência. Vejam a sensação de impotência, né, que ele dá testemunho nesse poema, mas ao mesmo tempo a sensação de esperança de que os tempos futuros estejam tão melhores e que o homem já seja bom para o homem, e desses tempos as gerações futuras nos desculpem, nos perdoem pelo que não pudemos fazer, pelo jeito que fizermos, pela nossa impotência, mas nós estamos tentando nessa luta, né, de mudar o mundo, de mais justiça, de mais beleza neste mundo ainda tão sombrio. E vejam só que ele estava escrevendo essa poesia na década de 30, né, e ele diz que nós vivemos em tempos sombrios, estamos agora quase 100 anos depois e estamos de novo mergulhados em tempos sombrios. Então, isso significa que a poesia pode ser arma, pode ser instrumento, pode ser bandeira, pode ser conclamação, né? Pode ser uma afirmação de ação e de esperança. Essas foram as boas palavras para um bom dia.